Há histórias que ressoam em nossa alma, que se aninham em cada fibra do nosso ser e, uma vez contadas, jamais nos abandonam. São as histórias de amor e de perda, de sonhos quebrados, de ideais feitos em pedaços e de asas que, por mais que desejassem, nunca puderam voar. Hoje convido vocês a uma jornada, uma viagem no tempo, até a sombria e bela Inglaterra feudal, onde o destino cruel e as implacáveis convenções sociais se ergueram como muralhas, condenando um amor verdadeiro à mais pungente das tragédias. Aqui, nas brumas do passado, começa a história de Genevieve e a minha própria. Uma história que, por mais que o tempo avance, se recusa a ser apagada da tapeçaria da vida. Desde a conquista normanda de 1066, as aristocracias inglesa e francesa mantinham laços estreitos, e assim, muitos nobres ingleses possuíam terras em ambos os lados do Canal da Mancha e falavam francês, o que facilitava o trânsito de famílias francesas para a Inglaterra. Eu tinha apenas 18 anos, 18 primaveras vividas sob os céus azuis que se estendiam sobre as planícies, às vezes enevoadas, da região inglesa de Norfolk. Cada pôr do sol que tingia o céu de dourado era, para mim, uma promessa. Uma promessa de um amanhã repleto de possibilidades, de uma vida ainda a ser desvendada. E foi em um desses dias, que parecia igual a tantos outros, que o meu destino, sem que eu soubesse, foi selado. Atravessando a entrada do solar do barão, meus olhos jovens e curiosos a encontraram. Genevieve. Ela estava ali, em um vestido simples, pálido como a névoa matinal, e a aura que a cercava era de uma beleza que transcendia o mundano. Era uma beleza etérea, quase irreal. Ela não era apenas bonita. Genevieve era como as flores mais delicadas que ousam desabrochar nas sombras profundas de um inverno que se anuncia. Ela era tão frágil quanto a luz filtrada entre as folhas de um carvalho centenário, mas havia algo de profundamente, quase insuportavelmente triste em seu olhar. Um véu de melancolia cobria seus olhos, mesmo quando um sorriso tênue tocava seus lábios. Nossa primeira troca de palavras foi um murmúrio singelo, um encontro de almas antes mesmo que os lábios ousassem se mover. Eu, em minha juventude impetuosa, mal pude conter o espanto e a admiração. "Milady", ousei dizer, "o sol parece brilhar mais intensamente hoje, não acha?" E ela, com uma timidez que só realçava sua doçura, respondeu: "Talvez seja apenas um reflexo do próprio coração gentil, meu senhor." Aquela frase, dita com um sorriso que parecia esconder mil tristezas, acendeu uma chama em meu peito. Eu sabia naquele instante que algo irrevogável havia acontecido. A melodia da minha vida havia mudado de tom para sempre. Logo já não comandava o meu pensamento, pois ele voltava sempre para Genevieve, e não de uma maneira suave, mas persistente como o repicar de um sino de igreja. E por vezes voava sem controle a se infiltrar em minhas orações matinais e nas tarefas da colheita. E assim, aos poucos, o jardim do castelo foi se tornando o nosso santuário, nossa catedral silenciosa, onde as roseiras antigas e as árvores majestosas estendiam suas sombras como testemunhas mudas de nosso crescente afeto. Naquele lugar de paz, entre as tardes douradas de verão, o canto dos pássaros e a brisa leve transformavam nossas palavras em confissões da alma. Era ali, sentados em um banco de pedra coberto de musgo, que compartilhávamos nossos pensamentos mais profundos, nossas visões sobre a vida e os limites impostos por um mundo que pouco entendia de corações. Genevieve, mesmo em seu silêncio, se comunicava, pois entre nós ele criava uma redoma invisível, e nela o não dizer tinha significado. Eu não precisava que ela dissesse que sofria. A quietude entre nós, as pausas em sua fala, o olhar distante que por vezes pairava sobre o horizonte, revelavam toda a dor que ela carregava. "Genevieve", eu questionava, minha voz repleta da esperança e da dúvida de um jovem sonhador, "acredita que o amor pode sobreviver em um mundo como o nosso? Um mundo onde a beleza, tão pura e efêmera, parece florescer apenas para ser colhida e destruída por mãos ambiciosas e indiferentes?" Seus olhos, sempre tão expressivos, encontravam os meus com uma melancolia que me partia o coração. "Eu não sei, milord", ela respondeu com sua voz suave como a seda.
Às vezes penso que o amor é como uma ave em uma gaiola de ouro. Ele canta belamente, sim, mas nunca, jamais, aprende a voar livremente. Eu observava Genevieve, e ela parecia perdida em seus próprios pensamentos, contemplando o horizonte, e eu, em silêncio ao seu lado, contemplava sua feição melancólica, o que provocava um verdadeiro mar revolto de sentimentos. Eu já sabia, por vezes, que os muros daquele jardim, por mais belos que fossem, eram como os muros invisíveis que cercavam seu destino. Genevieve, tão pura, tão inocente, era prisioneira de algo muito maior do que nós dois. Mas naqueles encontros furtivos, naqueles momentos preciosos, fomos apenas duas almas se encontrando, aprendendo a amar em silêncio, ignorando por um breve e doce instante todas as sombras que se alongavam e se aproximavam implacavelmente de nós. Uma sombra tênue, mas constante, que já me avisava sobre um fardo que ela carregava. Genevieve me revelou com a voz embargada que sua mão já havia sido prometida. Prometida ao cavaleiro Reynard de Villon, um nobre de coração frio, ríspido e alma vaidosa, cuja aliança com o barão, seu pai, fortaleceria laços políticos entre seus feudos. O prenúncio da tragédia começava a se desenrolar, e meu coração inocente sentia, pela primeira vez, o gosto amargo do desespero. Um arrepio denunciava uma alteração violenta em minha alma, e me dou conta do momento exato em que a doçura do amor secreto foi esmagada pelo peso da realidade. Na Inglaterra, o destino era traçado por linhagens, e o solo era propriedade da coroa. Então, o amor pessoal era frequentemente percebido como um ato de insurreição contra a lógica dos jogos de poder. Os ventos de um destino cruel sopraram com força avassaladora, arrastando consigo toda a esperança e a inocência dos nossos encontros no jardim. A chegada do bispo Guillaume de Montreuil ao castelo foi um golpe fatal. Sua presença era imponente, seus olhos, frios e calculistas, pareciam ver através das almas, e seu poder, uma sombra que se estendia por todo o feudo. Com ele vieram as correntes invisíveis que aprisionariam Genevieve numa gaiola de ouro, enquanto meu coração, já dilacerado, sentia o peso sem tréguas da fatalidade. O bispo, com sua voz grave e autoritária, não demorou a expor suas intenções ao barão Alphonse. Ele não era apenas um homem de fé, era um manipulador, um estrategista que utilizava as doutrinas divinas como mero veículo para suas ambições terrenas. Ele anunciou, sem rodeios, que o casamento de Genevieve com Reynard de Villon era iminente e necessário. Reynard, um cavaleiro de renome, sim, mas de uma índole rude, vaidosa e sem escrúpulos, era a peça-chave na consolidação de uma aliança estratégica que beneficiaria a ele e ao bispo. O casamento de Genevieve fortalecerá os laços entre vossas casas, proferiu o bispo com uma convicção gélida. E este é, claramente, o desejo de Deus. Não é sábio desafiar as graças divinas. O barão Alphonse, um homem resignado e assombrado por suas próprias dívidas de poder, aceitou a imposição com um silêncio angustiante. Descrever o barão, pai de Genevieve, não é algo que eu possa fazer sem reunir a rigidez da pedra normanda com a autoridade de um homem que sobreviveu à conquista e consolidou seu poder nas terras férteis de Norfolk. O barão Alphonse não era apenas um pai, ele era a personificação da lei e da sobrevivência da linhagem. Enquanto a aliança entre o cardeal e o barão era selada, eu via Genevieve definhar dia após dia. A notícia de seu casamento forçado pairava sobre ela como uma nuvem escura. Em um de nossos últimos encontros, sua voz, quase um sussurro, me perguntou: "E qual é o desejo de Deus, meu senhor? Que uma jovem venda sua alma, sua felicidade e seu corpo para proteger o orgulho e os interesses de seu pai e dos poderosos." A angústia em seus olhos era insuportável. Era como se o espírito dela já tivesse deixado aquele corpo delicado, antes mesmo que a cerimônia se realizasse. Seu sim, diante das expectativas do bispo, diante da pressão implacável, não foi um consentimento, mas uma rendição, um eco vazio que reverberava pelas paredes do salão, uma promessa que ela sabia não poder cumprir. Meu coração se partia em 1000 pedaços, impotente, testemunhando a escuridão engolir a luz daquela que eu amava.
Depois que Genevieve foi entregue a Reinar, no mais frio dos casamentos, nossos corações buscaram refúgio onde as almas perdidas encontram o descanso. Um antigo mosteiro abandonado, escondido no vale, cercado por trepadeiras selvagens e sombras perenes de árvores centenárias. Aquele lugar, simultaneamente sombrio e sagrado, tornou-se nosso santuário secreto, onde as paredes em ruínas ecoavam as confissões de nossas almas atormentadas. Era ali, em meio aos escombros, que as orações esquecidas pareciam ainda sussurrar, e onde, paradoxalmente, encontrávamos a única paz possível. Genevieve, eu implorava, em um desespero que me corroía, deixe-me levá-la para longe daqui. Fugiremos para terras onde não há bispos tiranos, onde não há castelos que aprisionam a alma, nem honras que sufocam o amor. Viveremos livres. Mas seus olhos, que antes brilhavam com a chama de uma esperança, agora carregavam a resignação de quem já havia aceitado seu fardo. Você fugiria, meu querido? Ela me perguntava, com uma voz doce e dolorida, com uma ave que já teve suas asas quebradas. Não. Nós fomos criados para amar, sim, mas não para libertar uns aos outros. As correntes que me prendem são invisíveis, mas são de ferro, forjadas pelas leis dos homens. Nós nos sentávamos lado a lado em um banco de pedra. Ela segurava um lenço bordado e eu via as lágrimas caírem silenciosas, molhando o tecido. Eu, impotente, virava-me de costas para ela, olhando para a floresta densa que nos cercava, sentindo a incapacidade se alojar em meu peito. Mártir do amor, ela descrevia sua alma como uma ave presa em uma gaiola dourada, uma prisão que, por mais bela que fosse, ainda era uma prisão. E eu, em meu tormento, a comparava a uma rosa arrancada para enfeitar a mesa de um banquete, despojada de sua vida para um prazer efêmero e cruel. Nesses encontros, minhas palavras se tornavam um protesto silencioso contra as opressões sociais de nosso tempo, contra a hipocrisia de uma igreja que corrompia sua própria fé, contra os costumes patriarcais que sufocavam a liberdade e a felicidade. O dilema de Genevieve, naquele mosteiro desolado, transcendia nossa história individual. Tornava-se um símbolo universal da luta eterna entre o desejo do coração e o dever imposto pela sociedade. A narrativa de nosso amor, que começou com a promessa de uma primavera, culminou em um inverno sem fim. Genevieve foi aos poucos sendo consumida não apenas pela tristeza, mas também por uma doença que se agravara a cada dia. Mesmo para ela, uma mulher nobre, a vida cercada por muros de pedra e tapeçarias não garantia saúde plena. Padecia do mal dos reis ou peste branca, uma doença que era marcada pela palidez e tosse constante. Sua beleza, antes tão vívida em seus apenas 18 anos, esmaecia como uma flor ao final de um verão. E Reynard, seu marido, passava por seus aposentos com uma indiferença gélida, ignorando o sofrimento que a consumia. Não havia compaixão em seu olhar, apenas a frieza de quem via um fardo se esvair antes do prazo esperado. Aos poucos, a atmosfera no castelo de Norfolk tornou-se insuportável. Enquanto as névoas geladas subiam dos pântanos, o destino de linhagens inteiras dependia de um único fôlego nos aposentos de Genevieve. Genevieve esperava o primeiro filho quando a doença se agravou. A luta para ambos sobreviverem era diária. Reinar, o marido, via no ventre dela não um berço, mas um baú com moedas de ouro. Ele caminhava pelos corredores, não com a ansiedade de um futuro pai, mas com a voracidade de um general estrategista. Cada gemido de dor da esposa era traduzido em sua mente como o risco de perder as terras prometidas e a influência política meticulosamente desenhada pelo cardeal. O filho era o selo de cera que validaria o contrato de sua fortuna. Sem o herdeiro, ele voltaria a ser apenas um peão no tabuleiro eclesiástico. Ele olhava para a porta do quarto com o mesmo olhar gélido com que um mercenário observa uma fortaleza prestes a cair. Quando o silêncio finalmente rompeu o quarto da minha amada, não foi com um choro, mas com o peso de um vazio absoluto. Ao receber a notícia de que a criança nascera sem vida, o desespero do marido foi grotesco. Não houve luto pela alma do filho ou pela agonia de minha Genevieve, mas um furor de derrota. Ele viu, naquele corpinho pálido e inerte,
o desmoronamento de anos de suas intrigas palacianas. O plano do cardeal se reduzirá a pó. Nos aposentos vizinhos, junto ao barão, que via sua própria linhagem estancar no sangue e no fracasso. Reinhard esbraveja-a contra o destino, mais preocupado com as propriedades que lhe escapavam por entre os dedos do que com a vida da esposa que se esvaía na cama entalhada em carvalho. Enquanto os homens lamentavam moedas e títulos, o quarto de Geneviève era um santuário de dor silenciosa. As damas de companhia, que haviam testemunhado o declínio de sua alegria sob o peso do casamento forçado, moviam-se como sombras piedosas. Elas limpavam o suor de sua fronte com linho e água de rosas, trocando olhares de uma tristeza profunda. Todas, sem exceção, conheciam a verdade. Geneviève havia dado à luz e estava morrendo ao mesmo tempo. Seu coração, enfraquecido, já não tinha mais forças para bater. A lealdade de suas damas era comovente, mas elas não estavam ali nem pelo barão, nem pelo marido, mas pela mulher resignada que sofrera em silêncio o peso de seu destino sob os céus de Norfolk. Em um ato de solidariedade final à sua senhora, arriscando-se contra a autoridade do castelo, as damas tomaram uma decisão perigosa. Aproveitando que o marido e o barão estavam imersos em sua fúria e desespero em outra ala da propriedade, elas abriram a pesada porta dos aposentos de Geneviève para que eu pudesse ao menos segurar as suas mãos e confortá-la com o calor dos meus sentimentos. As damas de companhia, como sentinelas silenciosas de um culto proibido, afastaram-se para as sombras das tapeçarias. Elas não eram mais as servas de um barão ou de um marido ambicioso, agora apenas cúmplices de uma última misericórdia. O único som era o crepitar da lareira e a respiração rasa, quase líquida, de Geneviève. Me aproximo do leito e a visão é devastadora. A pele de Geneviève tem a palidez do alabastro sob a luz trêmula das velas, e seus olhos, outrora brilhantes como o mar do norte, lentamente se abriram em busca dos meus, com a última força que lhe restava. Me ajoelho, não como um vassalo diante de minha senhora, mas como um condenado diante de minha única verdade. O toque em suas mãos, um gesto que em vida poderia custar-me a cabeça, o faço agora com naturalidade sagrada. Geneviève nada fala. As palavras seriam pesadas demais para o ar rarefeito que resta em seus pulmões. No entanto, leio em seu olhar uma expressão de clareza absoluta, uma mistura de alívio por me ver e uma tristeza infinita por me deixar em um mundo regido por valores que nos aprisionaram como pássaros em gaiolas. Minhas mãos, ásperas e trêmulas, envolvem os dedos magros e frios dela. É o fechamento de um ciclo que o cardeal e seus planos de poder jamais poderiam compreender ou governar. Foi quando me aproximei ainda mais dela, minha Geneviève, minha amada de asas partidas, que ouvi murmurar meu nome. Um sussurro tão baixo que nem mesmo as generosas damas que a assistiam puderam ouvir. Aquele instante, para mim, foi a certeza de que seu coração, mesmo na morte, era todo meu. E no instante em que encostei a minha testa na mão dela, um suspiro longo e final escapou de seus lábios. Não houve agonia, apenas uma entrega, silenciosa. As damas de companhia baixaram a cabeça em oração, enquanto eu permanecia ali, imóvel, segurando sua mão que já não retribuía o meu toque. Lá fora, os céus de Norfolk escureciam. Geneviève partiu tal como viveu seus momentos mais verdadeiros, em um silêncio que dizia tudo, nos braços do homem que verdadeiramente a amou. Visitei seu túmulo, uma lápide simples no mosteiro abandonado que fora nosso santuário de amor e dor. Coloquei uma rosa branca, a mais pura que encontrei, sobre a lápide e ali, de joelhos, refleti. Agora, Geneviève não era mais a prisioneira dos muros do castelo, nem das convenções de uma sociedade cruel. Ela havia encontrado a liberdade além deste mundo, libertando-se da gaiola dourada que a aprisionou em vida. A morte para ela não foi um fim, mas a verdadeira libertação, um retorno à sua essência mais pura, um voo que ela não pôde dar em vida, mas que sua alma empreendia naquele momento. E eu, que fiquei, que sobrevivi, carregaria para sempre a dor de vê-la partir, mas também a alegria imensurável de ter conhecido o amor em sua forma mais sublime e trágica. Os anos se passaram como os ventos frios do inverno.
mas a memória de Genevieve e do nosso amor permanecem vivas, tecidas na tapeçaria da minha alma. Hoje sou um homem velho, no entanto, muitas vezes me pego à beira do mesmo bosque onde a conheci e tudo começou. E lá, em meio ao silêncio da natureza, a verdade se revela. Genevieve me ensinou que o amor é tanto uma bênção quanto um fardo, uma força que eleva, mas que também pode esmagar. Ela me ensinou que mesmo quando as asas estão aprisionadas, o anseio humano pelo firmamento jamais se extingue. E assim, embora os céus terrenos jamais tivessem acolhido o voo de Genevieve, ela ascendeu eternamente em meu coração, imortalizada em cada pulsação, em cada suspiro da memória. Com a alma em prece, almejo que para além deste véu mortal, ela tenha enfim encontrado a liberdade infinita que tanto lhe era devida. Que seu espírito paire, desimpedido e sem fim, minha sempre e para sempre amada Genevieve. Se esta história tocou sua alma tão profundamente quanto tocou a nossa, não se esqueça de nos deixar seu apoio. Curta este vídeo, se inscreva no canal para mais histórias que ressoam na alma e compartilhe esta história romântica com aqueles que, como nós, ainda acreditam na força do amor, mesmo diante da adversidade mais cruel. Até a próxima história emocionante, que a luz do verdadeiro sentimento ilumine o seu caminho.